Bom dia, Marajás! Tudo bem com vocês? Bom dia para quem vai assistir de manhã, bom dia para quem vai assistir daqui a pouquinho, boa tarde, boa noite. Vamos nós, convocados para a guerra emocional, aula 7. Chega, acabou o carnaval, acabou o Natal, acabou o Ano Novo, agora sim, temos que, de fato, começar, né? De fato, a gente aqui no Brasil está começando o ano. Mas para a gente que está acostumado com essa questão da inteligência emocional, o ano começou faz tempo. O ano começou lá em outubro para a gente, né? Deixa eu virar aqui. Aí, prontinho. Queria começar lendo essa passagem aqui com vocês, de Isaías 55:10, que diz assim: Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentem. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Toda palavra de Deus tem um propósito na nossa vida. Ontem a gente teve um encontro muito bom, maravilhoso, numa clínica de corrida, onde eu pude rever pessoas queridas que estão com a gente, pessoas que convivem comigo, estavam lá do meu trabalho, e o final foi um momento mágico, onde um dos participantes fez um testemunho pessoal de um acontecimento, né, da vida dele, da vida da família dele, e ele conseguiu entender o propósito de Deus mesmo na dor. E como é difícil, né, a gente entender esse propósito. Como é difícil a gente se manter forte nesse propósito. Porque, igual várias passagens da Bíblia, várias histórias, o propósito, muitas vezes, ele não é simples, ele não é fácil da gente viver o processo. Então, quando a gente, em Gênesis 1:26, lê que nós somos imagem e semelhança do Senhor, a gente cada vez mais tem que entender que o que vivemos aqui é muito passageiro. Vivemos aqui é uma conclusão de uma obra, é uma convocação para uma guerra espiritual, emocional e física. E a gente precisa aprender a lidar com essas guerras. Qual é a sua guerra hoje? Física, emocional ou espiritual? E eu quero que você escreva aí no seu caderno: estou pronto para a guerra. Já começa escrevendo assim: estou pronto para a guerra. Para a gente estar pronto para a guerra, a gente tem que entrar num sistema de alerta, né? Um sistema de prontidão. Igual quando a gente pede para o atleta se preparar para uma largada na corrida, que a gente fala: suas marcas
Prontos? Vai. Aquele momento é um momento de estado de alerta. Só que não tem como ele entrar naquele estado de alerta se ele não tiver treinado da melhor maneira possível. E o que eu quero dizer com isso? Que o treinamento mental é necessário. E como que eu treino a minha mente? Vendo e ouvindo. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, eu começo a alimentar a minha mente. O grande problema da rede social é que a minha mente fica sendo alimentada por coisas aleatórias. Então eu preciso direcionar o que eu vejo e o que eu ouço. Se eu só ouço coisas banais, distrações, eu vou ficar banal e distraído. Eu não vou ficar em estado de prontidão. Eu não estou dizendo que você não pode, em alguns momentos, assistir algo engraçado, assistir algo que relaxe um pouco mais, sem que te conduza a coisas ruins, a pensamentos ruins. Porque a gente tem umas camadas, né? A gente tem a camada do subconsciente, a gente tem a camada do consciente, e lá em cima a gente tem a camada do inconsciente. E nessa camada do inconsciente é que ficam entrando essas informações que eu vejo e que eu ouço. Quanto mais eu vejo e ouço as mesmas coisas, mais ela passa para o meu subconsciente. E ela fica ali permeando. Quando eu passo por um desafio, quando eu tenho que executar uma tarefa, quando eu tenho uma competição, quando eu tenho uma guerra, uma batalha, e eu tenho que estar no estado de prontidão, onde eu vou tomar uma decisão, aí é que vai entrar o meu consciente. E tudo que está ali no meu subconsciente vai ser puxado para a gente. Bom dia, Adriano. Tudo bom? Estamos aqui. Mais um dia. Ontem foi bom. Estava comentando sobre isso. Foi bom demais ontem. Hoje a aula é sobre guerra emocional e que a gente tem que estar de prontidão para isso. E para a gente entender como eu fico num estado de prontidão dessa guerra emocional, eu estou falando das camadas consciente, subconsciente, inconsciente, que são alimentados pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. E quanto mais eu vejo e ouço coisas que me fazem crescer, que me fazem produzir, mais pronto e preparado para a guerra eu fico. Tem gente que acredita que se eu ficar vendo coisas ruins, notícias ruins de coisas que a gente está passando, né, nessa vida, eu fico antenado, né? Um sábado maravilhoso, voltei para casa feliz pelo dia de aprendizagem, top, onde foi muito gostoso, foi muito prazeroso mesmo, foi legal demais. Então tem gente que acha, por exemplo, uma vez um estagiário virou para mim e falou assim: como assim você não assiste o Jornal Nacional? Como é que você fica atualizado das notícias? Falei, meu, as notícias já estão se renovando naquilo que eu estou estudando. Pode ficar tranquilo, eu não preciso do Jornal Nacional
para ficar me preparando para a vida. Por muitos anos, né, a TV foi a grande fonte de informação. E a gente sabe que, infelizmente, a maioria talvez, das informações são manipuladas. E isso deixa a gente fora do estado de prontidão. O atleta, quando ele entra no bloco de largada, ele entra num estado de tensão, né? Numa tonicidade. E para que ele reaja o mais rápido possível, ele tem que ter treinado, estar pronto para receber a largada. E a gente, quando alguém te ofende, quando alguém, infelizmente, trai, decepciona, frustra aquilo que você de fato acreditava que ela ia fazer, como que a gente reage? Recentemente tivemos uma notícia que um casal novinho de atletas está gestante, vai ter o bebê. E aí, essa notícia é uma notícia que abala, né, a gente. No primeiro momento, como reagir? E aí eu fui orar para Deus dar sabedoria de como falar com o grupo sobre esse tema, uma gestação na adolescência. Por quê? Se eu não tenho alguém ali sendo exposto por essa situação, é mais fácil. Eu vou dizer que não é bacana, de maneira nenhuma, ter a gravidez na adolescência, porque vai mudar a rota da sua vida, vai pular etapas da sua vida. E, claro, dizer sobre como deve ser o comportamento deles hoje para que isso não aconteça. Mas já aconteceu. E aí, se eu falo somente com aqueles que não aconteceu e o casal estando ali, eu estou crucificando eles, jogando uma culpa gigante neles e dando eles somente como um exemplo negativo daquela situação. E aí, orando, pedindo sabedoria de como falar com o grupo, porque eu não podia crucificá-los, não tenho, né, fazer isso, crucificá-los perante o grupo. Deus deu uma palavra em Números 26. Números é um livro que ele vai contabilizando todas as famílias, todas as tribos ali de Israel, e exatamente verificando quem estava dentro de uma separação e buscando a santidade e aqueles que não estavam buscando. E aí, em Números 26, ele fala sobre um grupo muito grande de pessoas que estavam pecando e na prostituição. E que vem uma praga, né, que Deus autoriza, né, permite essa praga, e morrem ali 24 mil pessoas. E depois é contabilizado as famílias que ficam e é dada herança do tamanho da família, de acordo com o tamanho da família. Ou seja, quem tem 10 filhos vai receber uma herança maior. Quem tem menos filhos
uma herança menor, mas todos recebem. Por quê? O que Deus, creio eu, quis falar comigo? Eu preciso limpar as coisas que não estão acontecendo da maneira correta. E eu vou beneficiar aqueles que constituíram mais integrantes na sua família, mostrando ali que ter filhos é uma bênção. E aí é sobre isso que eu tinha que falar com eles. Eu não posso crucificá-los, mas eu não posso normalizar uma gestação na adolescência. E culpa é o inimigo. Então, nesse momento, a gente tem que tirar toda a culpa que aqueles adolescentes estão carregando e vão tentar colocar na vida deles. Eles estão sendo julgados, eles estão sendo condenados pela sociedade, pelo ato que eles fizeram. Mas e Deus? Deus não está aqui para condenar. Deus está aqui para dizer que Ele te dá uma oportunidade nova a cada dia. E que dentro desse momento crucial é separar, é buscar a santidade, é buscar a Deus, porque o filho é uma bênção. Mas a gente está pronto para a guerra? A gente está pronto para uma notícia que frustra a gente, que mexe com a gente, que quer nos desestruturar? Adriano, creio eu, já passou por isso, quando seus filhos vieram contar: pai, estou grávida. Independente do momento, é uma situação que a gente pensa: e agora? O que vamos fazer? Como vai ser? E nesse momento que a gente deve perceber, fazer uma autoavaliação do quanto eu estou ouvindo Deus e o que Ele quer que eu faça nesta vida, neste momento. Que palavras Ele quer que eu diga? Que comportamento Ele quer que eu tenha com essas pessoas? Porque se eu não sou um veículo de Deus em todos os momentos, eu não estou treinando para a guerra. Eu não estou pronto para a guerra. E é isso que a gente deve focar. Qual é a nossa guerra? Nossa guerra é física, mental, espiritual? Ontem um amigo também veio me relatar que, graças a Deus, ele largou o vício das apostas. E como eu sempre digo, né? Aposta é coisa de bobo. Por quê? É tudo manipulado. É na sorte, não é no processo. Ah, Dani, mas tem curso que faz você ler. Olha isso. Escuta essa, Adriano. Já existe cursos. O pessoal paga para entender o jogo de apostas no futebol. As famosas bets. Estatisticamente, como que você consegue ter melhores resultados quando você for apostar e que vale a pena
se apostar no cartão amarelo, no pênalti, no jogador, no time, já existe curso de aposta. E você fala assim, não, Denis, é uma aposta, é sorte. Mas tem muita gente que está inscrita no curso de aposta. E é um vício. E graças a Deus esse amigo ontem ele falou que, olha, eu estava assistindo um vídeo de uma mulher e falou como ela começou apostando e o nível de vício que ela estava. E ela falando era exatamente como eu estava vivendo. Perdia R$ 1.000, colocava 2, ganhava 4, perdia 8. Você tem noção? Você tem noção? E ali a ilusão de em 5 minutos eu ganhei R$ 2.000. Às vezes a gente trabalha o mês inteiro em determinado serviço, não vai ganhar. Mas em 5 minutos eu ganhei R$ 2.000 e eu não prejudiquei ninguém. Olha como a distração é o perigo. Eu não estou fazendo mal para ninguém, mas o mal que você está fazendo é para você mesmo, de você não viver o processo, de você não gerar esforço, dedicação para conquistar algo. Ele vem não na graça, ele vem na desgraça. Porque aquilo ali é só para você se distrair. É só para você não ter que servir ninguém. O trabalho, independente da área, ele tem utilidade para alguém. Quando você ganha dinheiro prejudicando alguém ou não servindo ninguém, ele não é uma energia boa. Dinheiro é munição. Dinheiro é energia. Mas quando você ganha sem prejudicar, talvez você ainda acredite e tudo bem. Só que se você ganha sem servir, ele não é uma energia boa. Dri, mas alguém veio e me deu o dinheiro. A gratidão daquela pessoa é uma energia boa. E tudo bem. Agora, loteria, bets, jogos de aposta, não. Aí não. Estamos prontos para a guerra? Vamos ver. Qual é o seu desafio? Não existe prosperidade em jogos de azar. Devemos ser prudentes com o nosso dinheiro. Boa, Adriano. Adriano deu uma palestra ontem lá sobre velocidade de reação. Ficou gravado. Você viu o vídeo? Ficou top. Depois eu vou te mandar. Eu postei, mas não sei se você viu. Depois eu vou te mandar para você postar. Ficou bem legal o que você falou. A maneira que você explicou lá. Top. Para a gente melhorar a nossa prontidão para essa guerra física, mental, espiritual, tem aqui alguns direcionamentos, né, que eu quero trazer e a gente se posiciona. Então, por exemplo, sua guerra é física. Eu quero melhorar o meu condicionamento, quero emagrecer, quero ficar mais forte. Existe uma guerra física ali. Para vencer
uma guerra física que mais ajuda a gente é um desafio físico. Então, por exemplo, pessoa que emagreceu tem que engajar num evento. Ah, vou fazer o Murphy. Ah, vou fazer uma corrida de rua. Ah, vou participar de uma competição de futebol, de vôlei, o que seja. Ah, vou fazer uma trilha naquela data. Mas tem que ter a data, o evento, porque isso vai engajar melhor o processo. Se eu ficar somente nessa questão de vou tentar, vou tentar, vou tentar, não vai. Quando eu tenho, por exemplo, quando eu tinha a data da maratona, eu sabia que para correr uma maratona não dá. O Adriano sabe. Para chegar lá e só correr. Você tem que se preparar. Hidratação, alimentação, sono e treino, principalmente. Fora recuperação de recovery que a gente tem que fazer no mínimo os alongamentos, a mobilidade e, se necessário, o gelo, se possível, o gelo. Então, coloca uma data. Se o seu desafio, se a sua guerra é física, coloca uma data. Que seja uma data de balanço, que seja uma data de um evento especial. Então, por exemplo, no meu aniversário, no casamento de fulano, quero entrar naquele vestido, na festa de ciclano, coloca uma data de um evento e vai ter para engajar na sua guerra física. Quando essa guerra ela é mental, então, por exemplo, a pessoa tem essa questão do vício, é uma guerra mental. A pessoa não consegue ressignificar rápido os sentimentos. Ela sempre se sente ofendida, prejudicada, abalada, frustrada, decepcionada. Ela tem uma guerra mental. Eu preciso ativar 3 coisas: identidade, bloqueio, propósito e verificar qual é o bloqueio emocional que está me travando. Eu preciso resgatar quais são as crenças que eu tenho naquela questão e questioná-lo. Dá trabalho. Dá trabalho. Você questionar aquilo que você cresceu acreditando dá trabalho. Mas quando você ativa sua identidade, Gênesis 1:26, não canso de falar isso, você é imagem e semelhança de Deus. Quando você clarifica os seus propósitos, Denis, qual que é o meu propósito? Verifique os seus papéis na sociedade. Mãe, filha, professor, vocacional, na comunidade, na igreja local. Como você está interagindo com as pessoas nos seus papéis? Você se preocupa mais em servir ou ser servido nestes papéis? Denis, eu tenho que ser escravo de todo mundo? Não. Você vai ser obediente a Deus e vai servir essas pessoas da maneira que Ele te orientar.
não da maneira que você quer, que você acha. Por exemplo, da maneira que eu simplesmente faria quando um adolescente fala: estamos gestante, é esporro, é só bronca. Mas não, Deus não quer que eu faça somente isso. Eu tenho que chamar atenção, eu tenho que posicionar que isso não é normal, mas eu tenho que acolher, eu tenho que direcionar daqui para frente. Eu tenho que falar. A culpa que vocês estão sentindo agora, vocês têm que converter em tração para empurrar e decolar, porque a partir de agora existe uma família aí. E a unidade que Deus mais quer que seja cuidada, tratada e que cresça é a família. Mas eu já ativei a minha identidade e eu clarifiquei os meus propósitos. Os bloqueios de crenças eu consegui destravar. Bloqueios bumerangues, que a gente já falou, que é de aceitação, escassez, incapacidade, eles sempre voltam. Eu preciso sempre estar tratando. Toda vez que tiver um grupo novo, uma situação nova, eu vou querer me sentir aceito. Ativa a identidade. E mais semelhança de Deus. Deus já me aceitou. Eu sou veículo dele ali. Toda vez que eu subir de nível, eu vou entrar num novo nível de escassez, achando que ali eu não tenho o suficiente. E eu tenho que ser grato por tudo que eu tenho. E se eu sou feliz no pouco, eu vou ser feliz no muito também. Toda vez que eu tenho esse bloqueio de incapacidade, e é uma pergunta que te vem, será que eu vou dar conta? Eu lembro que eu sou imagem e semelhança. E que nele tudo eu posso. Porque ele me fortalece. E aí a gente passa de novo esses bloqueios. Então, a guerra emocional, a guerra mental, ela tem que ser quebrada através da identidade, propósito e o desbloqueio de crenças. Esse desbloqueio de crenças, ele vem desde a barriga. Pega esse bebê que está na barriga da gestante adolescente. Pensa comigo. Todos que receberam essa notícia de uma adolescente estar gestante, geraram espontaneamente uma energia mais positiva ou mais negativa? Triste. Olha a energia e esse bebê tem semanas está recebendo. Então, olha como a gente é fraco. Olha como, se depender dessa carne aqui, nós somos ridículos.
urgentemente tem que se conectar todo dia. Urgentemente. Porque a gente tem que converter rápido. Só que só dá para converter rápido se você tá ativado sua identidade. Se você entendeu o seu propósito ali, na vida daquela pessoa, como veículo, como mensageiro. Teve outro dia que eu fui pra academia, Adriano, não sei se você lembra, tava de boné, aí um vizinho falou que era MC, né? Tava vestido que nem MC. Aí eu mostrei pra você que eu tava com o cabelo desarrumado, por isso que eu tava de boné. Aí o Bruno subiu e falou: Ah, então você é o MC Deni? Eu falei, MC não, MV. MC é mestre de cerimônia, tá amarrado. MV é mensageiro da verdade. Aí pode ser. Mensageiro da verdade, sim. É esse o veículo que a gente tem que ativar. Agora, existem guerras que a gente está sendo convocado que parecem invisíveis. São as guerras espirituais. Como que é isso, né? Sabe, problemas, né? Situações, tribulações que a gente vira e mexe, volta a viver, vira e mexe, ela volta com uma cara nova. E tem algumas coisas na nossa vida que parece que não andam, mesmo que você faça tudo que tem que ser feito. E quando anda, anda no passo de tartaruga. E aí você fala, caramba, isso aqui não prospera de uma vez, né? Porque essa relação é igual, não muda, não cresce. Ou dá 2 passos para frente, e depois dá 3 passos para trás de novo. Presta atenção. Essa guerra de resultado, de conquista, de resolução, que não anda e que vive rodando, é uma guerra espiritual. Só que a gente é teimoso. A gente quer, na nossa força, resolver. Guerra espiritual, a gente trata como oração, jejum e palavra. Vou repetir: oração, jejum e palavra. Guerra mental, identidade, propósito, desbloqueio. Guerra espiritual, oração, jejum e palavra. Pega uma área da sua vida que está patinando, foca no jejum, ora pedindo discernimento por essa situação. O que o Senhor quer que eu faça? Me direcione e leia, leia. Essas são as ferramentas espirituais. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que nem a gente acredita que isso vai dar certo. Pronto, falei. O problema é que lá no fundo,
nem a gente acredita que isso vai dar certo. E isso é uma seta maligna que te atingiu para você desacreditar no poder de Deus. Quando você passa a acreditar que aquilo não é mais possível, você está deixando uma seta te contaminar. Imagina, fisicamente, a seta pegou no seu ombro e você não tira ela dali. Você fica com dor, dificulta a sua movimentação, porque você não vê como tirar. Você não acredita que se tirar vai resolver. É assim, a guerra espiritual. Oração, jejum e palavra. Anota o dia, a data e a situação que você vai se conectar com Deus com essas três ferramentas para resolver. E no dia que resolver, você vai lá buscar nas suas anotações e vai glorificar a Deus. Tudo foi resolvido. Última lição para a gente, de fato, vencer essa guerra espiritual, vencer essa guerra mental, vencer essa guerra física. Primeira coisa que você vai se perguntar: como é que está o seu coração? Está magoado? Está chateado? Está decepcionado? Existe alguma coisa que está te incomodando? Existe algo que está te trazendo culpa? Então a gente vai limpar isso. Deixa o Espírito Santo resolver isso para você. Permite. Fala com ele. Senhor, limpa, organiza, direciona o meu coração da sua maneira. A espiritualidade, ela não é brincadeira. Ela é a coisa mais alta que a gente tem que aprender a lidar. Então, eu tenho três ferramentas poderosas para lidar com isso, só que eu tenho que passar a acreditar nelas. Imagina que você está na guerra, de verdade. Foi convocado para a guerra e você tem uma arma poderosa para derrotar o inimigo com um gatilho, só que você está usando estilingue. Você está usando estilingue. Eu convido você que está assistindo hoje, ou que vai assistir no gravado depois, a deixar o Espírito Santo te usar para orar em línguas. Deni, mas eu ainda não oro, eu não imagino como isso deve ser. Você vai ir no seu secreto, onde você costuma
ficar sozinho, poder falar, né? Falar, verbalizar mesmo, com som, aonde não tenha ninguém. Coloca uma música, um louvor, de preferência que não seja em português, de preferência que você não entenda ou costume cantar essa música e deixa o Espírito Santo. E você vai falando em línguas, da maneira que você sentir. A oração em línguas, para quem faz e para quem ainda não faz, é importante saber, ela edifica, edifica através do Espírito Santo. Porque você está profetizando. A palavra tem poder. Agora, imagina se você está falando através do Espírito Santo em você. Então, a oração em línguas não é uma coisa de maluco falando tudo enrolado, que eu não estou entendendo nada. É uma profecia direto do Senhor. Entendi? Mas isso não é para mim. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu também tinha muita dúvida se aquilo que eu estava falando era algo da minha cabeça, que eu estava só enrolando, ou se era algo do Espírito Santo. Mas quando você entra nessa atmosfera de intimidade, só você e ele, você vai sentir que é muito mais que você. Faz, faz, vai dar bom demais. Certo, Adriano? Chega, chega da gente ser um mendigo eterno que fica pedindo esmola espiritual. A gente tem as maiores ferramentas, a gente tem que usar, a gente tem que aprender essa intimidade com o Espírito Santo e profetizar o melhor que Deus tem para nos dar, o direcionamento que Ele quer nas nossas vidas. Muito bom! Vamos de PBs da semana. Verificar qual é a sua guerra, se ela é física, mental ou espiritual. Vamos refletir em cima de Efésios 6, fala sobre as armaduras de Deus. Assistir o filme Até o Último Homem, transbordar, tô pronto para a guerra, e ouvir O Céu é Meu Lugar, top louvor. Se você puder, abra sua câmera para gente tirar uma fotinho. Olha aí. Golearam ontem, você acha que vai ser fácil agora, né? Ganhou de ninguém? O grandioso Capivariano. Sorrisão. Um, dois, três e... Aí, top. Vou colocar aqui.
Feche seus olhos, queixo para cima, inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Mais uma vez, inspira fundo e solta. Senhor, muito obrigado. Obrigado por ser bom, sempre nos ouve, sempre está conosco. Obrigado, Senhor, por esse discernimento da gente entender quais são as nossas armas espirituais, mentais, físicas, e que a gente precisa cada vez mais se aproximar do Senhor para que a gente esteja pronto para essa guerra que já acontece e aos nossos olhos não é visível, mas que o Senhor está nos direcionando para discernir o que temos que fazer. É assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio. Até amanhã, Cisão. Beijo. Tchau, tchau.